Eu gosto muito de entender pelas palavras de Davi que essa graça não é apenas e tão somente um carisma que veio sobre nós, um amor imerecido que veio sobre nós. Essa graça também nos acompanha. A graça de Deus não foi apenas e tão somente um momento, um ato, como foi a nossa salvação para quem aqui já é salvo, evidentemente. A graça não foi apenas um ato único na nossa vida, no meu caso, 17 de fevereiro de 1985. Não, a graça ela nos acompanha, mas a graça nos conduz, porque o próprio Deus nos conduz, porque Ele é a própria graça, que se manifestou em Jesus. Tito 2,11, e a graça se há manifestado em Cristo, e ela nos conduz. A vida do apóstolo Paulo é uma vida completamente conduzida pelo Espírito e pela graça. Sabe, durante algum tempo da vida de Paulo, já escolhido diante dos homens, e já com a experiência com Jesus, a graça escondeu o apóstolo Paulo. Durante alguns anos, Paulo ficou em Damasco. Durante algum tempo, Paulo ficou escondido, melhor, em Tarsis, desculpa. E nesse tempo ele fez tendas para sobreviver, porque já não era mais aquele homem que tinha poder, autoridade, um cidadão romano, ainda que não perdera o seu título, que tinha entrada e saída em todos os lugares. Se fosse hoje, perdeu o seu grande salário público. E durante um tempo esse homem ficou escondido. O próprio Senhor o escondeu. E acredite, durante esse tempo, e presume-se que deva ser entre 9 e 10 anos, Jesus apareceu a Paulo muitas vezes. A gente olha para a Bíblia e acredita e vê que Jesus apareceu a Paulo apenas uma vez, no caminho para Damasco, quando ele foi perseguir a igreja. Mas não, Jesus apareceu a Paulo muitas vezes pessoalmente. Tanto é que na carta primeira ao Coríntios, aquele texto que a gente lê na ceia, que Paulo fala assim: o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Recebi de quem? Do Senhor. Paulo ficou esquecido, até mesmo dos líderes da igreja de Jerusalém. Um homem culto, um homem que foi discipulado por Gamaliel, um dos homens mais sábios da época, um homem preparado, com experiência com Jesus, o homem que foi discipulado por homens simples, mas cheios do Espírito, como Ananias. O homem simples, mas cheio do Espírito. Nesse tempo a igreja começou a crescer, e os líderes da igreja de Jerusalém decidiram mandar um homem chamado Barnabé para Antioquia.
Barnabé não era assim um homem culto. Não era um homem letrado. E o Espírito Santo falou ao coração de Barnabé: Barnabé, tem uma pessoa escondida, esquecida. Vá lá em Tarsis, traga-o para Antioquia. Esse homem é Saulo de Tarso. Ele está preparado. Eu posso imaginar Barnabé indo a Tarsis, pegando Saulo, ou Paulo, ainda fazendo tendas para sobreviver. Imagina assim, Barnabé chegando para Paulo e dizendo: Paulo, vamos me ajudar lá em Antioquia? Eu preciso de você. E posso imaginar Paulo falando assim: Barnabé, esqueceram de mim. E Barnabé dizendo: tem uma pessoa que não esqueceu de você, o mesmo que me mandou vir aqui te chamar, o Espírito Santo. Me acompanhe. Vamos começar a obra de Deus em Antioquia. Permita-me, ainda no campo da imaginação, eu posso imaginar Paulo largando as tendas e dizendo assim: Barnabé, eu perdi muito tempo, eu vou te acompanhar, porque Jesus me chamou para fazer a obra. Ele me escondeu aqui, não foi à toa. Eu estou pronto. O que acontece em Antioquia? Capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Depois você vai ler. Lê em casa. Paulo chega em Antioquia, se reúne com Barnabé, se reúne com os líderes da igreja de Antioquia para fazer coisas simples, que às vezes nós não fazemos. O quê? Adorar, orar, ler a palavra, adorar, orar, ler a palavra, adorar, orar, jejuar, ler a palavra. Para quê? Para esperar o Espírito falar. Mas não falou no primeiro dia, não tem problema, a gente continua adorando, orando, jejuando, lendo a palavra, adorando, jejuando, orando, mas não falou no segundo dia, vamos continuar adorando, orando, adorando, mas não falou no terceiro dia, vamos continuar adorando, orando, adorando, porque uma hora ele vai falar, e falou. Disse o Espírito: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra missionária. É para você dar um glória a Deus, irmão. O Espírito disse, Atos 13, apartai a Barnabé e Saulo para a obra missionária. Quantas perseguições, quantas provações esse homem sofreu? Essa segunda carta, ela é diferente da primeira. A primeira, ele corrige problemas. Ele exorta a igreja. A segunda, ele defende o seu apostolado, seu ministério. Na primeira, ele trata feridas. Na segunda, ele é ferido. Na primeira, ele ataca o inimigo pela palavra, pela exortação, pelo testemunho próprio. Na segunda, ele é atacado pelas próprias pessoas, pelos próprios líderes da igreja. Acredite, irmão, o seu valor não está naquilo que você tem ou representa, no seu título, na sua função.
o seu valor está na sua alma, porque foi por ela que Jesus pagou o preço. E é Ele quem te dá valor mais do que qualquer pessoa. A graça de Deus não nos isenta de 3 coisas. Se você quiser anotar, anote. Se você quiser guardar, guarde. E eu poderia ficar somente nisso. Porque assim, a gente acha que ser crente é se brindar para não sofrer. Mas a graça não vai te aliviar de 3 coisas. Se você quiser continuar sendo crente, depois dessas 3 coisas que eu vou te falar, eu vou dizer, de verdade você é crente. A graça não vai te isentar de 3 coisas. Primeiro, a graça não vai te isentar dos ataques de Satanás. Não vai. Das tentações de Satanás, não vai. Eu agora sou salvo e o diabo não faz mais nada comigo. Se engana. A graça não vai te isentar dos ataques de Satanás. Está aqui no texto. Segundo, a graça não vai te isentar de ficar doente do corpo e da alma. Não vai, irmão. A graça não vai te isentar de ficar doente do corpo e da alma. Pior, a graça não vai te isentar de decepções com as pessoas. Não vai. Não é pelo fato de você ser crente, não é pelo fato de você ser salvo, não é pelo fato de você ser um discípulo de Jesus, que você vai ficar isento dos ataques do diabo, das doenças do corpo e da alma e das decepções com as pessoas. Não vai. Mas a graça vai continuar te conduzindo para você vencer os ataques do diabo, para você ser curado pela fé e para você superar as decepções amando e perdoando. E se for necessário, oferecer a outra face. Ou não é bíblico isso? Afinal de contas, para onde a graça nos conduz? A graça nos conduz a suportar as provas por causa do Evangelho. Repito, a graça nos conduz a suportar as provas por causa do Evangelho. Quantas vezes nós já lemos esse texto de 2 Coríntios 12? Muitas vezes, eu creio que você já leu 12, a partir do 1. Mas ele ganha uma dimensão assim, poderosa, quando a gente lê o 11. Paulo está defendendo o seu ministério, o seu apostolado, contra irmãos, crentes, líderes da igreja de Corinto. E ele vai apresentar as suas credenciais de apóstolo. Sua carteirinha de apóstolo.
para defender o seu ministério, ele apresenta a sua carteira de apóstolo. Essa carteira não tem foto. Essa carteira não se parece com essa. Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Bênção. Mas Paulo não tinha uma carteira como essa. Ordem dos Apóstolos de Jerusalém. Não, essa não é a carteira de Paulo. Essa não é a credenciais dele. Quais são as suas credenciais? A sua defesa por causa do Evangelho. Está aqui, eu vou citar uma só. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoito menos um. Essa é a carteirinha de Paulo. Uma quarentena de açoites. Essa é a sua credencial. Prova. Deserto. Decepções. Açoites. Fome. Sede. Assalto. Humilhação. Por causa de quê? Por causa de um ideal. De quem é o ideal? Dele? Não, de Cristo. Sabe qual é o nome desse ideal? Evangelho. Seu corpo está marcado por causa do Evangelho. Lá em Gálatas ele diz assim: desde agora ninguém me moleste, porque trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Meus irmãos, meus amados irmãos, Igreja de Jesus em Jardim Carioca, meus queridos irmãos, qual é o seu ideal? Qual é o nosso ideal? Que ideal nós temos? Qual o nosso principal ideal aqui na terra? Depois que recebemos a salvação de Jesus, qual o ideal de Jesus na nossa vida? Evangelho. E o que faz a graça conosco? A graça nos conduz a suportar tudo por causa de Cristo, do seu Evangelho. Por isso que tem gente que não aguenta. Eu não estou dizendo que você tem que ser que nem Paulo, irmão, por favor. Eu não estou dizendo que você tem que levar 40 açoites. Não estou dizendo que você tem que descer num cesto fugindo. Não estou dizendo que você tem que passar fome. Também não. Eu não estou dizendo que você tem que passar por um deserto, literalmente não. Eu estou dizendo para você que você tem um ideal e que nós temos um ideal. Esse ideal é o Evangelho. E por causa desse Evangelho, qualquer prova que o Senhor permitir que você possa passar, você tem que passar e vai passar. E você vai passar porque a graça vai te dar capacidade para suportar por causa do Evangelho, e foi esse Evangelho que te trouxe para o reino, e foi por causa desse Evangelho que você está aqui, e é por causa desse Evangelho que você vai para o céu. Quem não se entrega pelo Evangelho é porque ainda não conheceu o Evangelho de Jesus. Eu devo te lembrar que Jesus se entregou por você. Quem não se entrega pelo Evangelho é sinal que ainda não entendeu que você foi salvo por causa de uma entrega. Jesus foi para o céu levando uma marca da terra.
Qual a marca que ele levou da terra para o céu? A dos cravos. Discípulo também carrega as marcas do Evangelho. Vou repetir. Discípulo de Jesus também carrega as marcas do Evangelho. Você vai para o céu, mas vai carregando as marcas do Evangelho. O dia que você for para o céu, carregado pelos anjos, levado pelos anjos, você vai para o céu, levando as marcas do Evangelho que você teve aqui na terra. E o que te fez suportar? O que vai te fazer suportar todas as marcas? A graça de Deus. Ela não vai te faltar. Pode ter certeza, irmão, se você der a sua vida pelo Evangelho, você vai suportar todas as provas, porque a graça de Jesus não vai te faltar. Levante uma de suas mãos aos céus e diga assim comigo: Jesus, diga forte, Jesus, eu vou para o céu, carregando as marcas do Evangelho e agradecendo, porque nunca vai me faltar a tua graça, ela me basta. Ei, aleluias, glórias, maravilha, louvado seja Ele, bendito é Ele. A graça nos conduz a visões e revelações do Senhor. Aí já entra no capítulo 12. Paulo vai dizer assim: conheço um homem que há 14 anos esse tempo que ele relata, de 14 anos, soma-se os anos que ele passou no anonimato, possivelmente uns 9 anos, mais o tempo que ele viveu nas viagens missionárias. Mais uma prova de que 14 anos antes desse momento, quando ele escreve essa carta, ele estava em Éfeso. A graça de Deus, a graça do Senhor, lhe trouxe revelações de Jesus. Ele está relatando um êxtase. Ele está relatando a sua experiência sobrenatural com Jesus. E ele vai citar aqui uma coisa muito interessante. Conheço um homem que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Essa palavra paraíso é uma linguagem persa, que significa um jardim amuralhado. Quando o rei persa queria fazer ou dar uma graça a alguém, o que ele fazia? Dava presentes, dava ouro, dava pedras preciosas? Não. Sabe o que ele fazia? Ele segurava na mão do súdito e entrava no seu jardim com uma muralha grande, o seu belo jardim, e passeava lado a lado com o seu súdito, conversando, como se fossem duas pessoas íntimas.
É dessa forma que Paulo tenta relatar a sua experiência com o Senhor. Eu fui arrebatado até o paraíso, e lá eu tive a companhia do Senhor, e Ele falou coisas aos meus ouvidos que não dá para explicar. Ele disse coisas que não tem como o homem entender. Aí me vem uma pergunta, irmão, amado, amada: como que nós vamos receber alguma coisa do céu? Como que nós vamos receber algo sobrenatural se nós não temos intimidade com o Senhor, dono do paraíso? Veja bem, ele vê e ele ouve. E aqui tenta dizer o que sentiu e não consegue. Ele vê, ele ouve e tenta dizer o que ele sentiu e não tem como. Sabe por que não tem como? Porque as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem, são essas coisas que Deus tem preparado àqueles que o amam. São essas coisas que Deus tem preparado para mim e para você, para nós. Nós quem? Nós que somos conduzidos pela graça dele. A graça nos conduz a andar lado a lado com o Senhor. A ver, a ouvir e a sentir coisas diferentes, que um homem comum e natural não vai conseguir. Sabe qual é o meu desejo para você, amado, amada? Meu desejo é que essa graça te conduza a você receber visões e revelações que você ainda não teve com o Senhor. Você tem sim um Senhor que passeia com você em um jardim, e o teu jardim é fechado, o teu jardim é murado, o teu jardim é murado com fogo, o teu jardim é cercado, e nesse jardim o Senhor está, e nesse jardim o Senhor se faz presente, e nesse jardim o pecado não entra, desde que você deseja caminhar com Ele, e nesse jardim Ele te revela coisas assim íntimas que somente alguém que dar as mãos a Ele pode ouvir, sentir e ver. É isso que eu desejo para você, irmão. Aleluias. O primeiro homem foi expulso do paraíso. O último homem, o último Adão, ele nos trouxe de volta ao paraíso. Mas não o paraíso, o jardim do Éden. O primeiro Adão foi expulso do paraíso, o Éden. O último Adão, com a sua morte, com o seu sangue, nos trouxe de volta ao paraíso. Esse paraíso não se chama Éden, esse paraíso se chama intimidade. Aleluias. Nesse Deus nos visita. Para onde a graça nos conduz? A graça nos conduz a depender de Jesus. Eu acho assim, desculpa dizer acho, eu vou até trocar a palavra, eu creio que não exista assim texto na Bíblia tão paradoxal como esses aqui. Uma relação de provas, uma relação de provações, que se você
assim, uma brincadeira. Se você pegar no capítulo 11 e botar o dedinho assim, você vai ler, Jesus, como esse homem suportou prova. De repente, a palavra dele é: conheço um homem que foi ao paraíso, ouviu coisas inefáveis, que já é paradoxal. De repente, esse homem está dizendo assim: eu tenho um espinho na carne. Você acredita que Paulo tinha uma vida de oração profunda? Sinceramente, quem acredita que Paulo tinha uma vida de oração profunda, levanta a mão, bem alto. Você acredita mesmo de verdade que Paulo tinha uma vida de oração profunda? Levanta a mão. Levanta as duas. Não, eu sempre preciso levantar as duas, eu estou levantando as duas. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: por que Jesus não respondeu a oração de Paulo? Três vezes eu orei: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Para completar, pior do que o espinho na carne, e o espinho era na carne mesmo, conquanto a gente não saiba que espinho na carne foi esse, ou era esse, ninguém sabe, mas realmente foi algo na carne. No original, a palavra da ideia de estaca, alguma coisa que entrava e doía mesmo, era algo profundo, era uma dor intensa. Para completar, uma oração negada, 3 vezes, um homem que tinha uma vida de oração intensa, para completar, ele recebe um tapa na face de um mensageiro do diabo. E aqui a palavra é diabo, não é Satanás, porque diabo significa adversário. Um homem que tinha uma vida de oração intensa, profunda, ora a Jesus 3 vezes, Jesus não responde a sua oração do seu jeito, e para completar, um mensageiro do diabo dá um tapa na face. E você sabe que tapa na face é algo humilhante. Sabe que, assim, eu vejo que as nossas orações, elas têm muito mais um sentido de querer alívio do que aprender. Muitas vezes as nossas orações, elas são para aliviar e não para aprender. A gente confia tanto no nosso conhecimento, na nossa capacidade, na nossa carteirinha, que a gente acha que as nossas orações, elas serão ouvidas e o Senhor vai nos aliviar. A gente coloca o nosso alívio à frente do nosso aprendizado. Quando, na verdade, numa trajetória de discípulos, a gente precisa entender que antes do nosso alívio vem o nosso aprendizado. Estamos em constante aprendizado. Somos discípulos, não somos perfeitos. Nós não estamos prontos, estamos em construção. E sabe que lição Paulo aprendeu, ou melhor, reaprendeu? Minha graça te basta. Que lição é essa? Tudo que você precisa é depender de mim. Deixa eu repetir. Paulo aprendeu mais uma vez. Estou falando de Paulo, eu não, a Bíblia está falando de Paulo. Aprendeu mais uma vez que as suas orações, elas não são ouvidas do seu jeito,
e sim, elas são respondidas do jeito de Jesus. E do jeito de Jesus aprenda a depender da minha graça, ela te basta. Deixa eu dizer algo sério. A dor, os espinhos e até mesmo os ataques do diabo não podem tirar você da presença de Jesus. Pelo contrário, não é uma decepção que vai tirar você da presença de Jesus. Não é uma dor que vai tirar você da presença de Jesus. Não é uma tentação que vai tirar você da presença de Jesus. Pelo contrário, são as dores, as decepções, os ataques do diabo que nos aproximam cada vez mais dele. E quem nos empurra? A graça de Deus. É a graça que nos empurra à presença de Jesus. Meu irmão, no dia que você deixar a presença de Jesus por causa de qualquer coisa escrito aqui ou não, você ainda não conheceu Jesus. É melhor você se converter de verdade. Sem que precise o pastor fazer apelo do púlpito. Porque eu conheço mas é muita, hein? Muita gente que recebeu Jesus no coração pelo simples fato de abrir a palavra e ver e ler. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Conheci uma mulher que estava na sua casa um domingo pela manhã, e ela ouviu um hino sendo tocado por não sei como é que é o nome daquele negócio que antigamente usava, corneta de peixeiro. Ao findar o labor dessa vida, quando a morte chegar, que destino terá a tua alma? Vida ou morte, qual vais aceitar? A mulher levantou da sua casa um domingo pela manhã e entrou na casa de Deus, suplicando por salvação. E a gente assim, por coisa boba, quer largar a presença de Jesus. A graça nos basta. A graça nos basta. O que significa a expressão a graça nos basta? Você não vai ter explicações. Quer explicações? Aguarde o seu momento de chegar no céu que você vai ter explicações. Ou aquilo que já está escrito na palavra. Então, para que, pastor, serve tudo isso? Para te aproximar de Jesus. E que a graça te faça assim, puxa você para perto dele, te leve para os braços dele, para os pés dele, para você conhecer o coração dele mais de perto. Ei, aprenda a depender de Jesus. De verdade. Para onde a graça nos conduz? A graça nos conduz a conhecer o poder de Jesus. Verso 9b e verso 10. Ele ouve a resposta de Jesus, sai da boca de Jesus: a minha graça te basta. E
E Jesus completa. Meu poder aperfeiçoa na sua fraqueza. Qual é a nossa verdadeira fraqueza? Ou deveria ser a nossa verdadeira fraqueza? A nossa verdadeira fraqueza não é a nossa natureza humana fragilizada pelo pecado. Conquanto seja, mas a nossa verdadeira fraqueza é quando nós nos rendemos. Porque a nossa fraqueza de alma que nos conduz ao pecado, ou nos faz correr o risco de pecar, essa é herdada de Adão, o primeiro. Não é dessa fraqueza que Jesus está dizendo a Paulo, não é essa. Não é a fraqueza da alma, a fraqueza humana, que muitas vezes a gente não consegue se entregar, a pessoa não consegue se entregar e peca. Não é dessa fraqueza que Jesus está falando, não é essa não. A fraqueza que Jesus está dizendo para Paulo é a fraqueza do ser humano que não consegue ser forte o suficiente com o seu ego, com suas credenciais, com o seu conhecimento, com a sua habilidade, e ele entende que ele não tem outro jeito senão se render. Pois foi exatamente isso que Jesus fez. Não teve por usurpação ser igual a Deus, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, em fraqueza humana, e aí ele se rendeu. Sabe o que Paulo está dizendo para Jesus aqui? No seu íntimo, eu me rendo. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Eu não preciso de explicações, Senhor. Eu não preciso que o Senhor me dê nenhuma explicação. Eu vou suportar esse espinho na carne. Eu vou suportar essa bofetada na face. Eu vou suportar tudo. Vou continuar suportando. Por quê? Porque eu sei que o Senhor se rendeu por mim e fez muito mais por mim. Por que tem tanta gente na igreja cheia do poder de Jesus? Não é porque buscou conhecimento. Ah, irmão, como é bom conhecimento. Mas conhecimento não nos leva ao poder de Jesus. O que nos leva ao poder de Jesus é uma entrega diária. Permita-me citar mais uma vez, eu conheço muita gente, não é pouca, que nunca fez um seminário, que não fez nenhum curso teológico, que não tem diploma de mestrado, de doutorado, pós-graduado, mas é cheio do poder de Jesus Cristo. Por quê? Qual a
resposta. A resposta está aqui no texto. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na entrega. Quando a gente se entrega a Jesus, o poder vem. O poder dele vem. E que você seja cheio do poder de Jesus. Que a mão de Jesus repouse sobre você, meu irmão. Que o poder de Cristo enche a sua alma, enche a sua vida. Que você seja cheio do poder de Jesus Cristo. Mas por favor, se você não se fizer fraco, se você não se entregar, você não vai conhecer o poder dele. E é a graça que nos conduz a conhecer o poder de Jesus. Eu quero terminar fazendo uma pergunta com você, e o Espírito Santo me fez essa pergunta, eu vou só transferir a você. A grande pergunta que a vida e o ministério de apóstolo Paulo, vida, ministério e legados, que o apóstolo Paulo nos faz nessa noite é 2 pontos. A grande pergunta que a vida, o ministério e os legados de Paulo nos fazem nesta noite é: o que fazer para ter a graça nos conduzindo, assim como foi com ele? O que eu vou fazer? O que a gente vai fazer para essa graça nos conduzir? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Filipenses 3. Está um pouquinho à frente de Coríntios. O que fazer para ter essa graça nos conduzindo? Assim como foi na vida do ministério de Paulo, guardadas as devidas proporções, evidentemente. Filipenses 3, 8. 3:8 nos diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Aleluias, aleluias. A resposta ali não está completa. Vai para o 13, do mesmo capítulo, 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu vou assim arrumar a resposta para a gente terminar. O que fazer? De todas as palavras que Paulo libera para as igrejas, ou as igrejas, as 7 igrejas que ele escreveu, eu penso que a resposta está aqui nesses 2 versículos, ou melhor, nos 3 versículos. A resposta é Cristo, irmãos. É simples. Não precisa fazer enigma. Até porque somos crentes e Deus condena isso, né? O que fazer para a graça nos conduzir como conduziu Paulo, seu ministério? A gente precisa ter Cristo
como nosso tesouro, maior tesouro de vida e como nosso alvo de vida. Eu vou repetir, que eu acho que você não entendeu. O que fazer para essa graça nos conduzir? É Cristo. No primeiro versículo que li, ele está dizendo assim: eu, por causa de Cristo, tudo que tive na vida, todos os tesouros que tive na vida, os meus conhecimentos, os meus diplomas, o meu título de cidadão romano, tudo é esterco. Não estou exagerando, a palavra é esterco. E você sabe o que é esterco, não preciso dizer. Por causa de Cristo, tudo o que eu tive na vida é esterco. Para ter o conhecimento do meu Jesus, tudo que tive na vida é esterco. Por isso que a graça lhe conduziu. Porque Cristo é o seu maior prêmio de vida. O dia que Jesus for seu maior prêmio de vida, você vai saber o que é a graça te conduzindo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da minha soberana vocação em Cristo. Ele é o meu alvo de vida, é para Ele que eu olho, eu não tiro os meus olhos dEle, Ele é a minha inspiração. O dia que Jesus for seu maior alvo de vida, o dia que Jesus for sua maior inspiração, o dia que você andar nessa trajetória de vida, assim, no dia que você for peregrino, olhando para Jesus, tendo Ele como seu maior alvo de vida e sua maior inspiração, você vai saber o que significa a graça te conduzindo. Por isso que ela nos basta. E por isso que nós não precisamos de explicações. E eu quero terminar dizendo para você que graça não se explica, graça se vive. Graça se vive. Ou não se vive. Eu quero orar por você que está buscando alívio dos seus problemas. Mas que hoje quer experimentar da graça. Para que Jesus alivie você no tempo que Ele quiser. Eu quero orar por você que está buscando reconhecimento, que está buscando posições, que está buscando, coisas, maravilhas da vida, mas que hoje está entendendo que a coisa mais preciosa da vida é caminhar lado a lado com Jesus e ter experiências sobrenaturais com Ele. É para você que eu quero orar, é por você que eu quero orar. Eu quero orar por você que se acha forte, que não se rende a nada e a ninguém, não se rende a um conselho de ninguém, não se rende ao conselho do marido, não se rende ao conselho da esposa, não se rende ao conselho de um pai, não se rende ao conselho de um líder, porque você acha autossuficiente e forte. Eu quero orar para que você entenda hoje, você que estiver entendendo, que hoje você se coloca como um fraco, se rende diante de Jesus. É por você que eu quero orar. Eu quero orar por você que quer poder do alto, poder do Espírito. É por você que quer isso que estarei orando, mas não é a minha oração que vai mudar nada. É o seu desejo
de ser lambuzado pela graça que vai mudar tudo. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, irmão. Aleluias. Sabe qual a frase mais dita por aqueles que tentam suicídio ou suicidam? Com seus olhos fechados, ouça isso. Sabe qual é a frase mais dita por uma pessoa que quer se suicidar ou até se suicida? Basta de viver. Chega. Eu vou dar um basta na minha vida. Interessante. Que o basta de Jesus é para dar mais vida ainda. Meu Deus. O basta de Jesus é para quem está cansado, para quem está com espinho na carne, para quem está sobrecarregado, para quem não aguenta mais. A graça dele basta, é suficiente para a gente continuar vivendo, para a gente continuar vivendo, sobrevivendo. Jesus está aqui para te dar vida, irmão. Jesus está aqui para te encher da graça. Eu quero dar uma oportunidade primeiro para quem não tem Jesus no coração. Talvez haja alguém aqui nessa noite que não tem Jesus no seu coração, não é salvo ainda, não recebeu a salvação de Jesus. Porque pela graça que somos salvos, por meio dela, mediante a nossa fé, a graça de Deus está aqui nessa noite para te dar salvação. Talvez haja alguém aqui nesse santuário que ainda não recebeu Cristo no seu coração. O Senhor está te dando uma oportunidade. Se você quer Jesus no seu coração, se você quer salvação em Jesus Cristo, é de graça, é pela graça. Você não precisa pagar, fazer nenhum tipo de penitência. Já foi pago o preço por você na cruz do Calvário. Você não precisa nada além de uma entrega total de vida. Tem alguém aqui que quer entregar sua vida a Cristo? Se tiver, onde você se encontra, eu vou convidar você a fazer uma oração comigo. Uma oração de fé e de entrega. E você vai dizer assim: Senhor Jesus, nessa noite eu me entrego totalmente a Ti. Senhor Jesus, eu confesso que sou pecador, mas também peço que o Senhor me purifique do pecado, e peço que o Senhor me salve, pois creio que o Senhor morreu na cruz por mim, pois creio que o Senhor é Filho de Deus e ressuscitou. Com a sua cabeça baixa, com seus olhos fechados, alguém fez essa oração e está entregando a Cristo? Levanta a mão só para poder te ver e poder depois te dar um abraço, ou alguém te dar um abraço. Tem alguém que está entregando a sua vida a Cristo hoje, ou todos aqui já são salvos? Meu filho, Deus te abençoe. Dá um abraço nele aí, Felipe. Glória a Deus. Isso, fica abraçado com ele aí, Felipe. Tem mais alguém?
Glória a Deus. Aleluias. Traga ele aqui, Felipe. Traga ele aqui. Vem com ele. Fique em pé, igreja. Tem nome de anjo. Gabriel. A Bíblia diz que tem festa no céu quando o pecador se arrepende. No céu. Mas também tem que ter na terra. Aplauda o Senhor por ele. Ei! Glórias! Quantos querem ser fracos aqui hoje? Quantos querem ser fracos? É na sua fraqueza que o poder de Jesus se aperfeiçoa. Se você quer se render a Jesus, se você quer se render à graça de Jesus, sai do seu lugar, vem para cá. Fracos, fracos, fracos. Cadê o primeiro fraco? Cadê o segundo fraco? Cadê a primeira fraca? Cadê a segunda fraca? Cadê os fracos? Cadê os fracos? Os fracos, aqueles que querem se render, aqueles que querem que o poder de Jesus se aperfeiçoe na fraqueza. Cadê aquele que quer? Aleluias, aleluias. Cadê aqueles que querem ser lambuzados pela graça? Cadê aqueles que querem ser lambuzados pela graça de Jesus? Cadê? Cadê? Quem é você para estar aqui no altar do Senhor, querendo essa graça, esse favor imerecido, essa graça abundante, essa graça que salva, mas essa graça que cura, essa graça que renova, e essa graça que libera poder do alto? Cadê? Cadê você? Cadê os fracos que querem esse poder? Cadê os fracos que querem se render? Aleluia, aleluia. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Adore, adore. Pra tudo abandonar, me convidou pra nele confiar. Nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é aí que sou forte. Aleluia. Pra sempre tu reina.
Pai, porque nessa noite o Gabriel está recebendo a tua graça salvadora. Ele está recebendo a sua graça salvadora. Nós te louvamos pela vida do Gabriel, Senhor, porque nessa noite o seu nome está sendo escrito no livro da vida dos céus. Nós te louvamos pela vida dele, Senhor, porque teu Espírito sela nele a sua salvação. E nós te pedimos, Pai, que ele seja agora coberto pela sombra do Onipotente, pela sombra do Todo-Poderoso que é o Senhor. Oh Deus, abençoe a vida dele, o faça prosperar, o faça avançar, o faça, Senhor, feliz na tua presença. Dê a ele dons espirituais, o use na sua obra, Senhor, até o dia que ele for morar no céu com o Senhor e com todos nós, Senhor. Oh Deus, oh Senhor Jesus, obrigado, porque na tua presença nos rendemos em fraqueza e vamos sair daqui nessa noite fortalecidos pelo Senhor. Nós nos rendemos em fraqueza, sim. Nós nos rendemos em fraqueza, sim. Eu te louvo pela vida dos meus irmãos que estão aqui nesse altar, ó Deus, se entregando em fraqueza. Eu te louvo porque a força do Senhor, estará sobre eles, muito mais do que eles têm vivido a partir de hoje, Senhor. Oh Deus querido, e a alegria do Senhor e a força deles, meu Deus. Eu te louvo pelos meus irmãos, e eu te peço agora, Deus, que a tua graça os acompanhe, que a tua graça os acompanhe, que a tua graça os acompanhe, Senhor. Oh Deus, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Oh Deus da graça, nós oramos e com alegria te exaltamos no nome de Jesus Cristo. Aleluia.